Bom pessoal, chegamos a um segundo vídeo, que é o vídeo de parametrização. No último vídeo, nós aprendemos como fazer a instalação do Debian. Neste momento, estaremos fazendo, então, as configurações iniciais para preparar esse ambiente para os futuros servidores que estaremos instalando. A primeira tela que você se depara é a tela de login. Neste momento, utilizaremos o usuário root, ROT, que é o usuário administrador ou mais conhecido como superusuário. Você digita Enter e coloque a senha do seu sistema. Repare que não aparece nenhum asterisco na hora que você digita a senha. Isso é uma das características que deixam o sistema mais seguro, porque não mostram o comprimento da senha. Após digitar a senha correta, você terá feito login no sistema. Você recebe uma mensagem de boas-vindas com algumas informações do sistema. Neste momento, estaremos utilizando um editor de texto, conhecido como Nano, para fazer as primeiras configurações que nós precisamos para deixar o nosso ambiente mais adequado. Estaremos agora editando um arquivo chamado .bashrc. Este ponto significa um arquivo oculto. Aqui neste arquivo temos diversas informações importantes. Digite Enter para entrar neste arquivo. No arquivo bashrc, conforme você pode observar, nós temos esses caracteres conhecidos como sustenido, conhecidos como jogo da velha. Neste momento, irei tirar este caractere com a tecla Delete de alguns parâmetros, como você pode observar, que são parâmetros que nos auxiliarão na nossa configuração. Esses parâmetros que acabo de descomentar são parâmetros importantes para o funcionamento do sistema, porque neste primeiro exemplo, export ls options igual --color igual alto, tornará os arquivos um pouco mais identificáveis, ou seja, estaremos aqui visualizando as cores para cada tipo de arquivo. Por exemplo, um arquivo texto, um arquivo comum, ele será exibido na cor branca, enquanto que um arquivo executável, um arquivo que tenha permissão de execução, será exibido na cor verde, um arquivo de link em azul claro e um diretório ou pasta em azul escuro. Os demais comandos aqui embaixo referem-se ao comando rm para apagar, ao comando cp para copiar, mv para renomear ou para mover de um diretório para o outro, ou de um arquivo para o outro. Os parâmetros que foram acrescentados no alias, que nada mais é do que um apelido, esse "-i", estará nos auxiliando durante os processos de remoção dos arquivos, que ele sempre nos questione. No processo de copiar um arquivo sobre um outro, que ele nos questione. Isso é muito importante, que haja informações adicionais. Muito bem. Neste editor de texto, você pode observar na última linha, ou no rodapé, que nós podemos encontrar os menus. O circunflexo significa a tecla Ctrl, a tecla CTRL. Portanto, observe que Ctrl+O é usado para gravar o arquivo, e é o que faremos neste exato momento. Quando eu teclar Ctrl+O, ele aparece para mim algumas opções. Nome do arquivo para gravar, .bashrc. Se quero gravar desta forma, basta que eu tecle Enter confirmando esta gravação, como acabo de fazer, e embaixo é exibido. Foram escritas 16 linhas. Para sair desse editor, uso a tecla Ctrl+X. Acabo de fazer
alteração no sistema. Mas para que estas configurações tenham efeito, eu preciso usar o comando source.bashrc. Este comando irá ler novamente o arquivo .bashrc e carregar as diretivas. Quando faço isso, então cd/ para exibir o conteúdo da raiz, e você poderá observar as cores diferentes. Os azuis mais escuros simbolizam os diretórios e estes mais claros simbolizam links. Muito bem, este parâmetro deixou nosso sistema um pouco mais intuitivo. Agora estarei editando o arquivo de configuração de repositórios, que é o arquivo responsável por baixar todos os pacotes. Quando eu uso o processo de instalação, ele estará baixando a lista dos pacotes disponíveis no repositório que eu estarei informando. O repositório nada mais é do que um banco de dados, do que um conjunto onde ficam os arquivos do sistema. Aqui nós chamamos de pacotes. Vamos usar o editor de texto Nano mais uma vez, /etc, /apt, /sources.list. Aqui nós baixaremos da internet, ou, no meu caso, para ser mais ágil, como eu dou aula desta disciplina, eu tenho um repositório, uma cópia, um espelho do repositório que está hospedado na Unicamp, por exemplo. Então vamos dar um Enter para editar o arquivo etc apt sourceslist. Dentro deste arquivo eu estarei removendo as configurações que nós temos aqui do CD-ROM. Vou comentar os repositórios de segurança, uma vez que estes repositórios, faço o comentário através do caractere jogo da velha na frente dos repositórios. Como não estarei baixando da internet, vou deixar um exemplo aqui de um repositório da internet, deb http://debian.las.ic.unicamp.br/debian lene, que é a versão ou o codinome da versão, main, que é a seção principal, e a seção contrib. No entanto, como eu tenho um repositório local, utilizarei deb http:// e colocarei o IP do servidor que contém o repositório, 192.168.56.1/debian espaço lene main contrib. Com estas configurações, estarei atualizando o repositório alguns pacotes importantes. Ctrl O para gravar, aparece o nome do arquivo, /etc apt sourceslist. Para confirmar, basta que eu tecle Enter. Para sair, basta que eu faça Ctrl X. Então, saí do arquivo. Neste momento, preciso digitar o comando que faz a atualização dos pacotes, que faz o download da lista, da qual tornará possível saber quais pacotes estão disponíveis. Deixo um Enter, depois digitar apt-get espaço update. Reparem que ele fez o download dos arquivos. Neste momento, aqui nós vemos lendo listas de pacotes pronto, porque ele conseguiu baixar as listas. Após este momento, após o comando apt-get espaço update, fazemos então
o comando para a instalação apt-get install. Estarei instalando o pacote Vim, que é o VI melhorado, o pacote SSH e assim por diante, só para você visualizar como pode ser feito. Aqui ele mostra os pacotes extras que serão instalados, ou seja, as dependências do pacote Vim e do pacote SSH, que é para acesso remoto. O Vim é um pacote de um editor de texto muito conhecido, o VI. O Vim é o VI melhorado. E aqui ele fará o download de 12,2 megabytes e depois de compactado, ou melhor, de descompactado, teremos um tamanho de 40 MB. O SIM já está selecionado, observe que o S está em maiúsculo, basta digitar ou teclar Enter. Ele está fazendo o download dos pacotes e agora iniciará a descompactação e então a instalação. Neste caso, ele está buscando do repositório local. Muito bem, a partir desse momento está instalado. Vamos fazer mais um ajuste, que é um ajuste para deixar os arquivos a utilizar o VI coloridos. Para que isso? Para quem usa muito sintaxe de comandos VI, como por exemplo linguagens como HTML, PHP, Shell Scripts e outros mais, etc. Vim, VimRC. Este é o arquivo de configuração do Vim, do VI melhorado. Recapitulando, VI espaço /etc /vim /vimrc. Tecle Enter. Neste arquivo, próximo da linha 20, o comentário aqui são as aspas. Então, na linha 20, no meu exemplo, syntax on, eu quero habilitar a sintaxe dos arquivos. E logo abaixo, na linha 24, nós temos set espaço background igual a dark. Este aqui também ajuda na visualização quando estamos utilizando o terminal, o acesso remoto via SSH ou algum outro aplicativo de terminal. No VI, para salvar, precisamos utilizar a letra ESC, dois pontos, observe a última linha, apareceu dois pontos, WQ, o W grava, o Q sai, ou simplesmente o X minúsculo, que faz com que ele também salve e saia ao mesmo tempo. Enter para continuar. E agora repita o comando com a seta para cima. Repita o comando para observar as mudanças. Observe que o arquivo agora está colorido. Muito bem, neste momento basta eu teclar ESC, dois pontos Q, para sair. E estes são alguns ajustes que podemos fazer no sistema. Outras instalações, como por exemplo, quero instalar um servidor web, podem continuar a ser feitas através do comando apt-get install, apt-get install e o nome do pacote, no meu caso agora Apache 2, servidor web. Aqui lista todas as suas dependências, sim para confirmar, e aí ele começa a fazer o download dos pacotes, descompactá-los e depois instalá-los.
Ok, por hoje é só. Estas são as configurações iniciais para deixar o ambiente preparado. Até a próxima.